Boa tarde, cheguei. Vamos lá? Cheguei no Instagram, cheguei no LinkedIn e tô chegando no TikTok. Cheguei no TikTok. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Eu tô aqui segurando na mão de Deus, gente. Essa é a melhor definição do meu dia. Ai, gente. Segurando na mão de Deus, que canseira. Fê, bem-vindo. As férias escolares, a mudança de rotina, gente do céu. Só ele na causa. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Vem junto ou sai da frente. Não é assim? Ai, vamos lá. Vamos seguindo? Boa tarde, Fê. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos te ver aqui. Vamos seguindo a nossa 23ª temporada, em que estamos falando de aplicação da inteligência artificial nas carreiras, próximos passos e tudo mais, bem prático. Tô falando para vocês de ferramentas, tô falando para vocês de aplicação em cada uma das carreiras, tô dando ideia para vocês de processos que vocês fazem que podem ser automatizados com o uso da inteligência artificial. Ai, gente, não tô sabendo o que eu faço com meu cabelo hoje, vou cortar. Robson, bem-vindo no Insta. E aí nós falamos ontem sobre o segundo cérebro profissional. Eu acho que tudo bem a gente admitir que o cérebro humano às vezes não dá conta das coisas, né, gente? Eu gosto muito desse lugar, eu acho muito confortável esse lugar da gente dizer que, cara, sei lá, esqueci, não fiz, né? Eu tenho feito muito isso, assim, né? Simplesmente, eu acho que eu tenho um problema, vamos falar assim, eu tenho um problema que me deixa muito insegura admitir que eu... Me deixava muito insegura admitir que eu não sabia fazer, ou que eu não sabia do que a pessoa estava falando, né? E eu acho que isso é um pouco a verdade de quem está numa posição de liderança. Tem uma questão de gênero, né? Para mulher, assim, a gente tem que ocupar nosso espaço a qualquer custo. Então, tem várias discussões a respeito disso que talvez nem caibam para o nosso tema aqui. Mas eu tenho esse problema, eu tenho esse trauma, vou dizer assim, né? Fran, bem-vinda, muito bem-vinda no Insta. Eu tenho esse trauma aí e eu tenho tentado quebrar isso, né? Eu já conquistei meu espaço, né? Principalmente, assim, tô falando em redes sociais, em vocês aqui e tudo mais. Gabi, bem-vindo. Mas eu também tô falando da minha carreira, sabe? Tô falando da Uncover, tô falando da minha postura, do meu posicionamento como executivo de RH. Assim, eu não tenho dúvida sobre a qualidade do meu trabalho, né? E a maior parte das pessoas com quem eu convivo, trabalho, também não existe mais essa questão, assim, não existe uma dúvida, né, sobre isso. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Então, eu tenho tentado fazer esse exercício, sabe? Cara, tá tudo certo dizer que eu tenho alguma coisa que eu não sei, porque tem um monte de coisa que eu sei. Tem um monte de coisa que eu sei, que eu sou referência pra resolver. Deixa eu só pegar um batonzinho aqui. E que eu sou a referência pra resolver. Então, tudo bem, às vezes a gente não saber, né? José, seja bem-vindo. E tudo bem a gente dizer que, cara, sei lá, esqueci, isso aí passou, né? Tem tanta coisa que eu tô fazendo aqui, que se uma ou outra não estiver de acordo, eu já consigo medir. Esse aqui tá seco. Eu já consigo medir qual é a prioridade das coisas, o que eu não posso de forma nenhuma deixar passar, sabe? Isso já consigo fazer. Então, tudo certo. E aí a gente falou ontem sobre a criação do segundo cérebro. E aí hoje eu quero falar sobre habilidades, tá? As habilidades que ganham mais valor com a inteligência artificial. Inclusive, hoje de manhã, eu postei para vocês lá no LinkedIn um artigo na minha news, tá? Eu tenho uma newsletter que tem mais de 25 mil assinantes, o que é um grande motivo de orgulho para mim. Pessoas aí. Na news eu falo mais sobre rodada de investimento, startup, fusões e aquisições. É mais focada numa audiência C-level de startup, empresa de tecnologia, tá? Mas, não só isso. Deixa eu ver onde eu botei. Aqui, ó. Não só isso. Para quem se interessa por temas mais técnicos, né, e mais complexos do nosso mercado de startups e tecnologia.
Hoje eu postei sobre investimentos, né, que a maior parte das empresas que têm recebido mais investimentos são as que usam inteligência artificial, e o impacto disso nas carreiras, né, fiz uma relação aí que na minha cabeça faz todo sentido, dei uma lida lá para vocês entenderem se faz sentido também. E aí eu quero falar sobre uma parte específica do artigo. Deixa eu encontrar aqui, ó. Como formar profissionais quando boa parte das atividades pelas quais eles tradicionalmente aprendiam já não precisa mais ser executada por pessoas? Esse é o questionamento. Gilberto, seja bem-vindo. Essa mudança exige que repensemos programas de estágio, posições juniores, trilhas de desenvolvimento e até mesmo os critérios utilizados para avaliar potencial. Eu até fiquei pensando se a Companhia de Talentos, que é uma das principais empresas que desenvolvem programas de jovens talentos, programas de trainee, programas de estágio, se eles estão liderando essas mudanças de alguma forma, sabe? Faz muito tempo que eu não tenho contato com eles. O último programa de estágio, ou trainee, não me lembro que eu fiz, fazem 5 anos já, e era América Latina inteira, eram 25 vagas, a gente tinha acho que 5 no México, 5 na Argentina, umas 10 no Brasil, e mais 5 espalhadas em outros lugares. Eu cuidava de 12 países da América Latina nessa época. Ângelo, bem-vindo no Insta. E eu fiquei bem curiosa com esse assunto, apesar de que programa de estágio e trainee não é muito a minha onda, sabe? Não é um negócio que eu me destaco assim por fazer e não tenho muito interesse nesse assunto. Boa tarde, Cibele, seja bem-vinda no LinkedIn. Boa tarde a todos, a Cibele mandou lá. E então eu quero ler para vocês um último parágrafo aqui que eu acho que resume bastante o que a gente está falando em habilidades. Talvez o profissional de entrada do futuro não seja aquele que executa tarefas operacionais com excelência, mas aquele que consegue interpretar contextos, formular boas perguntas, validar respostas produzidas por inteligência artificial e tomar decisões fundamentadas. É possível um jovem de 17, 18, 19 anos fazer isso? Essa que é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. Principalmente com o nível de leitura que a gente tem hoje, né? E aí eu tô falando isso muito vozes da minha cabeça mesmo, né? Nem é vozes da minha experiência, nem é baseado em dados reais. Mas eu tenho uma sensação de que a gente tá lendo cada vez menos. A gente como sociedade. E isso se reflete nos jovens lerem cada vez menos. Domingo eu vi uma treta no TikTok de uma menina que pinta uns figos lá. Eu não entendi direito porque eu peguei a resposta da treta. Sabe quando o vídeo da resposta já chega antes que o vídeo que causou a treta? Era uma menina que está sendo acusada de plágio. Ela é uma artista, ela pinta e tal. E daí ela fez acho que foi no Instagram, não sei se foi no TikTok. Aí ela fez acho que foi no TikTok. E ela fez um carrossel, assim, dá pra fazer carrossel no TikTok também. Ela fez um carrossel, assim, mostrando todas as referências dela pra ela produzir as coisas que ela produz, pra mostrar que não é plágio. Que ela tem as próprias referências, né? Eram uns figos, gente. Figo, tá? Sei lá, eu não sei a história inteira. Tô só contando metade da fofoca aqui pra vocês. Metade da fofoca mata o fofoqueiro, né? Mas é isso que eu tenho pra entregar. E daí, uma das partes do carrossel, ela disse assim que ela lia muito quando ela era criança, que ela era uma pessoa de grandes amigos, de muitos amigos, e ela lia muito, que o pai dela pagava pra ela R$10 por livro que ela lia. E daí eu fico pensando, cara, eu acho que eu vou dar um jeito de conseguir dinheiro, sei lá, eu não sei mais, tem que ir no banco, pegar dinheiro, moeda, ou notas de R$2, e vou fazer isso aqui em casa com meu filho. Cada livrinho que ele lê, eu vou lá e dou um dinheirinho pra ele, ele bota no cofrinho, eu ensino 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu acho que a gente deixar de ler faz com que a gente não consiga ter essas habilidades de interpretar contexto, porque contexto é história. Porque eu sou graduada e pós-graduada em Crime Scene Investigation, CSI. Eu vi todos. Law and Order, CSI, Bones, Dexter, eu já falei. Todos, tá, gente? Todos que vocês já imaginaram de investigação criminal eu já vi. Ali pelos 12, 15 minutos do episódio, eu já sei tudo que vai rolar. Porque eu já assisti tanto, eu já li tanto sobre investigação criminal, mistérios e tal, que eu consigo interpretar o contexto da história que está sendo apresentada e tomar uma decisão de quem é o assassino, por exemplo.
Isso só é possível porque eu sou uma leitora voraz desde criança. Então a leitura ela é muito importante para a gente conseguir interpretar contextos. O Gilberto falou, excelente questionamento, não é, Giba? Isa, bem-vinda no Insta. Formular boas perguntas, e isso passa também pela confiança de fazer perguntas, né? Que foi o que eu acabei de falar. Eu sou uma pessoa, eu levei anos e o lugar certo, as pessoas certas, os chefes certos, os colegas certos, até eu ter a confiança de dizer, eu não sei, o que é isso? O que significa essa sigla, né? Hoje eu já tenho essa bala na agulha, mas eu vou dizer pra vocês que demorou anos para isso acontecer. Tinha muito ambiente que eu tinha medo de perguntar o que era aquela sigla, que eu não sabia, tá? Validação de resposta produzida por IA. Então, vocês entenderam onde é que eu tô querendo chegar? Falando em habilidades? As habilidades que ganham mais valor com inteligência artificial. Primeira dica que tá aqui no roteiro. Davi, bem-vindo no Instagram. Desenvolva a capacidade de fazer boas perguntas. Então, fazer boas perguntas, a gente tem que estar num lugar de humildade, num lugar de segurança, de poder fazer pergunta e não parecer pergunta idiota. Não é todo ambiente que faz isso por nós. Então, eu acho que tem pouca gente falando sobre isso. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. A gente sabe que a gente precisa fazer boas perguntas para ter melhores respostas e tomar melhores decisões. Rafa, seja bem-vindo. Mas nem todo o ambiente profissional nos permite fazer perguntas. Tem ambiente profissional em que se tu fizer uma pergunta e ela ser considerada uma pergunta idiota, tu vai ser mal avaliado por estar perguntando e por não saber a resposta. Vocês não sentem isso? Vocês já viveram isso? Eu já vivi muito, muito. E eu tenho a alegria de hoje no Ancover não viver isso, né, Rafa? O Rafa é nosso head de Martech aqui no Ancover. Não temos isso no Ancover. Temos um ambiente em que dá para fazer pergunta idiota e tu não vai ser mal avaliado por causa disso. Tu não vai ser desconsiderado de uma nova oportunidade, de uma promoção interna. O teu trabalho não vai... A tua performance não vai ser impactada porque tu não sabe uma resposta e que tu precisa perguntar. Mas é oásis no deserto. Não é toda empresa que tem esse ambiente seguro. Então, a capacidade de fazer boas perguntas passa por entender contexto, olhar o que tem de buraco no teu entendimento e ir na pessoa certa, fazer a pergunta para a pessoa certa, fazer a pergunta certa, fazer a medida certa de perguntas, de que não seja demais, que pareça que tu esteja completamente perdido, e que também não seja de menos e tu entregue tarefas, desenvolva projetos, sem o entendimento claro do que tu deveria estar fazendo e entregar uma coisa que está errada, que não está de acordo com a expectativa, que não está desalinhada, sabe? Ale, bem-vindo! Muito bom te ver aqui. Entenderam, gente? Faz sentido esse negócio para vocês? De que o ambiente, a gente tem que desenvolver a capacidade de fazer boas perguntas, mas o ambiente também tem que favorecer. Não sei se eu consegui me explicar. Lulu, seja bem-vinda no Insta, que bom te ver aqui de novo. Pessoal do LinkedIn, eu nem vi se deu certo no LinkedIn, mas a Cibele mandou um boa tarde a todos lá, eu acho que deu certo. Eu não vejo vocês, tá? Então, se vocês quiserem mandar, oi Mari, Balbina, LF, sejam bem-vindos no TikTok. Se vocês quiserem mandar assim, oi Mari, tal, boa tarde, tudo bem? Eu gosto de saber quem é que tá aí, que eu não vejo, só vejo assim uma pessoinha, um bichinho, assim, um iconezinho de pessoinha e a quantidade de pessoas que estão com a gente. E se vocês quiserem, eu gosto de saber. Eu também, se não quiser, não tem problema. Deixa eu ver aqui se deu certo. Acho que deu. Então é isso. Primeira dica é essa. Segunda dica, aprimore a comunicação e a influência. Aí que eu me pergunto, gente, dá pro... Ai, entrei no evento errado. Dá pro Júnior fazer isso? Será que o Júnior tem tanta influência assim? Me pergunto, me questiono. Será que a gente não tá... Que dia é hoje? 28. Será que a gente não tá com a expectativa muito alta? A Erika falou lá no LinkedIn, desde sempre aprendi que não existe pergunta idiota e cada empresa tem uma linguagem interna, siglas, nem sempre é óbvio, principalmente para quem acabou de chegar. Exato, Erika. Inclusive no nosso processo de onboarding aqui eu sempre falo, pessoal, a gente é bem startupeiro. A gente fala um monte de termos em inglês e tal, então não se sintam mal se vocês não souberem. Daqui uns dias vocês já vão aprender e já vão estar usando os termos também. Perguntem. E aí a gente tem glossário, tem um monte de conteúdo, material na nossa... Tipo a intranet que a gente tem aqui justamente para dar conta disso. O Gilberto falando no Instagram, muito difícil ter influência com pouca experiência.
Gilberto, tu matou a charada. Gui, seja bem-vindo, que vamos te ver no Insta. Tu matou a charada, Giba. É isso mesmo. É muito difícil. Eu acho que é muito, muito difícil. Porque a gente tem influência quando as pessoas se sentem seguras sobre a recomendação que a gente está dando, né? E quando a gente não tem experiência, nem a gente tem segurança. Quem dirá a gente passar a segurança para os outros, né? Às vezes eu não sei também as coisas que eu tô falando, eu falo com segurança, com confiança e as pessoas compram. Mas porque eu tenho já um repertório de outras coisas que eu falei e estavam corretas, né? E também eu não me meto em falar bobagem. Às vezes pra vocês aqui eu falo, eu vou falar disso aqui, mas eu não sei se eu tô muito certa. Eu sou bem honesta com vocês, com todos, né? Faz parte de mim. Eu já falo, não tenho certeza desse assunto aqui. Tô me metendo num assunto que não tenho propriedade para falar. Mas tô dando uma opinião aqui. Me corrija se eu estiver errado. Nelson, boa tarde. O Nelson mandou lá que ele é o professor Tenchini de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo no LinkedIn. Então, aprimorar a comunicação e influência. Acho que é importante. Eu seguiria tentando influenciar pessoas, né, decisões e tal, a favor do que eu tenho propriedade e não do que eu não conheço. E comunicação, a gente falou muito sobre isso em outras temporadas. A comunicação com a inteligência artificial, ela às vezes precisa ser até mais complexa do que com o ser humano. Porque para vocês obterem um bom resultado do que a inteligência artificial está falando para vocês precisam dar muito contexto para ela. Quanto mais contexto, quanto mais vocês alimentarem o bichinho, melhor vai ser o resultado que ele vai trazer para vocês. É isso. Então, aprimorar a comunicação aqui, a gente não está falando só de pessoas. A gente também está falando sobre inteligência, como se comunicar com inteligência artificial e como comunicar o que a inteligência artificial deu para vocês para as outras pessoas. E nisso eu estou falando de sugestões, recomendações dentro da empresa. Eu estou falando de publicações, postagens, o que vocês estão falando para o mercado. Eu achei que as pessoas já teriam evoluído no uso da inteligência artificial, em postagens do LinkedIn, por exemplo, de não ficar postando coisa cheia de emoji, tipo, a formatação que dá na cara que é ChatGPT. Mas todo dia que eu abro o LinkedIn, tá da mesma forma. Mesmo jeito. Eu ando com ranço um pouco do LinkedIn. Eu não tô pronta pra falar sobre isso, porque por enquanto eu tô só com ranço. Eu não tenho certeza de por que eu não tô com tanto ranço. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo no LinkedIn. Então, desenvolva a capacidade de fazer boas perguntas. Para os dois caminhos, tá? É tanto fazer boas perguntas para inteligência artificial, quanto fazer boas perguntas dentro da empresa que alimentem o que tu sabe sobre o assunto e que te ajudem a se comunicar bem com a inteligência artificial. Tá tudo interligado. Terceira dica para a gente encerrar: exercite o pensamento sistêmico. Ai, gente, que live boa, que eu precisava até estar com mais condições de saúde. Eu tô bem cansada hoje para falar sobre isso. Pensamento sistêmico é uma forma de ver o mundo que analisa o todo, focando nas conexões, nas relações e nas partes que formam um sistema. Eu acho, tá? Não tenho propriedade para dizer. Vozes da minha experiência, o pensamento sistêmico ele também tem uma conexão muito com o pensamento em fluxo. Pessoas que pensam em processo. Para eu chegar aqui, eu preciso disso, daquilo e daquele outro, e falar com essa pessoa, e pegar esse material, e pegar essa documentação, e ter esse indicador, sabe? E fazer esse diagnóstico, para daí construir um plano de ação, tudo muito baseado em dados. Então, meio que a gente está falando da mesma coisa, sabe? Igual religião, tá todo mundo falando da mesma coisa, mas com um idioma diferente. Então, para mim, pensamento sistêmico, influxo, processo, dados, diagnóstico, aquele processinho, sabe? Diagnóstico, predição, que é o funil de ciência de dados. Descrição de dados, predição de tendência, prescrição de plano de ação e execução, né, do plano de ação. É isso? Tô bem perdida hoje, mas acho que é isso. Esses 4, né? No funil de ciência de dados. O Gui falou assim, acho que tudo é experiência, né, Mário, que me ajudou bastante a falar comigo mesmo antes de falar em reuniões. Tentar pensar perguntas que seriam legais para o tema que vai ser discutido. Perfeito. Inclusive usar a inteligência artificial para isso, né, Gui?
Porque a inteligência artificial não vai estar te julgando. É a melhor parte. É a melhor parte. Ela não vai estar te julgando. Tu não vai depois que tu gastar ali um pouco de prompt com o ChatGPT, tu não vai ficar pensando assim, ó, putz, o que eu falei? O que o ChatGPT deve estar pensando daquele negócio que eu falei pra ele? Que é o que acontece às vezes quando a gente bate um papo de trabalho com um colega. Ai, falei aquele negócio, não sei como é que esse cara interpretou. E dependendo do ambiente, dependendo da toxicidade do ambiente, é de se pensar mesmo, sabe? Tipo, ai, o que esse cara tá pensando do que eu falei? Né, Gui? Então, eu acho que usar a inteligência artificial para isso também pode ser um caminho. E aí, ainda sobre o pensamento sistêmico, ele fala assim, ó, em vez de olhar para um problema de forma isolada, o pensamento sistêmico busca entender como cada elemento afeta e é afetado pelos outros ao longo do tempo. Gente, nem pensar que isso aqui um júnior vai fazer. Thales, que bom te ver aqui, seja muito bem-vindo. Que honra te ter aqui. Exercitar pensamento sistêmico, gente, é uma habilidade que ganha muito mais valor que a inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial vai te dar o que tu tá esquecendo de pensar. Ela vai te dar cada elemento que afeta e que é afetado pelos outros. Eu faço isso direto. Eu não confio no meu cérebro humano. Eu preciso de ajuda. É o copiloto, né? É o meu pet de suporte emocional e intelectual. Então, a inteligência artificial, seja qual for, Gemini, Manus, Claude, ChatGPT, escolham aí o Pokémon de vocês, é ele que vai ajudar vocês a ter um pensamento mais sistêmico, a lembrar de elementos, de coisas que talvez tu esteja esquecendo. Porque às vezes a gente também está muito bitolado, né? Às vezes a gente está muito só ali dentro do nosso brete e a gente esquece do que está acontecendo ao redor. A gente não considera. Para a gente conseguir mudar nossa opinião sobre um tema, a gente tem que ter recurso. E às vezes se tu tá muito ali intrigado com o tema, não vem esse recurso, sabe? E a inteligência artificial pode apoiar vocês a buscarem esse recurso. É isso, gente. Parece que eu falei, não falei um lé com cré aqui, mas é isso. Não tem mistério. Parece uma coisa óbvia, né? Eu tô me sentindo muito falando obviedades nessa temporada. Mas acho que às vezes putz, é verdade, eu posso usar pra isso, né? Ou, eu acho que eu preciso melhorar essa minha habilidade aqui de fazer boas perguntas, fazer o que o Gui tá fazendo, pensar em perguntas que vão ser legais quando aquele tema for discutido. Vamos ter uma reunião de projeção de caixa. Inclusive eu tenho hoje à tarde. Tem uma reunião de projeção de caixa. O que eu já sei que vai ser discutido nessa reunião e que eu já posso me preparar, porque eu tenho dúvida desse assunto aqui, daí, eu posso perguntar e já sair de lá com isso mais claro. Adorei, Gui. Excelente estratégia. Fechou, gente? Gente, eu tô extremamente cansada hoje. Tá sendo uma semana puxada. Eu achei que seria mais tranquila. Não, nem tanto. As férias escolares aqui estão me matando. Eu dormi super pouco essa noite. Nem foi pra jogar videogame dessa noite. Pra resolver perrengue. Mas eu acho que eu consegui entregar um bom conteúdo pra vocês hoje. Eu gostei muito dessa temporada, né? A gente já tá indo pra finalização dela. Amanhã a gente vai falar sobre como economizar 10 horas por semana usando inteligência artificial. Já peço desculpas formais aqui que eu não gostei desse título. Foi coisa do chat aqui que faz os roteiros pra gente. Achei meio coach. Achei meio marqueteiro de produto digital. Sei lá se são 10 horas. Tá afirmando o que aqui, né? Mas a gente vai tirar um caldo amanhã, tá? A gente vai falar sobre fluxo, tarefa repetitiva, templates, tá? Eu uso muito template, gente. Vamos falar sobre isso amanhã. Estarei aqui a partir da 13h, mas como sempre, foi um prazer imenso revê-los hoje. E vou estar por aqui amanhã de novo pra gente seguir na nossa 23ª temporada, tá bom? Muito obrigada pro pessoal do LinkedIn. Muito obrigada pro pessoal do TikTok. E muito obrigada para vocês do Instagram. Nos vemos amanhã. Valeu, pessoal!